Estive encarcerado durante 7 anos, estive preso durante 7 anos na cadeia de Calambologa por um crime bárbaro que eu havia cometido com os meus amigos. Grafani o bar, Robaldina, no buraco onde é que nós nos encontramos todos nós lá. Tive algumas percas de alguns amigos, Digoná, Guaraná, Neide, o meu puto, Aniboy. Hoje, mais que eu estou a fazer essa entrevista, perdemos mais o Daisy, que esteve preso na comarca da CCL. Eu decidi recorrer ao portal Fala Mais, que é para poder divulgar e transmitir as mensagens que cá tenho para poder transmitir aos demais que se engajam nessa vida. Bom dia, sou José Pedro de Carvalho da Silva Costa, mais conhecido por Pedro Pesadelo dos Macalacata, de alcunha Mano dos Pés. Estou aqui para poder divulgar algumas entrevistas e falar sobre mais da minha vida. Eu descrevo a minha infância como uma infância muito triste, muito dolorosa, na qual, se eu dissesse que tem argumentos necessários que é para poder falar sobre a minha infância, até eu próprio ficaria triste de tudo que eu já passei e já vivi. Como? Porque eu tive uma trajetória, uma infância muito triste. Não fui aquela pessoa que os meus pais desejaram que eu fosse. E nem fui aquela pessoa que muita gente gostaria que eu fosse. Mas eu não posso ser o que as pessoas querem que eu seja. Eu fui apenas aquilo que eu queria ser. Mas nem com isso eu me agradei tanto, eu fiquei triste. E é por isso que eu digo que a minha infância não foi lá muito boa. E quando olhas para o homem que foste, o que é que sentes? Primeiro vou dizer que eu sinto medo de mim mesmo. Sinto medo. Já eu, estando na condição de ser humano, sinto medo de mim mesmo. Creio que estão em minha volta também sentem medo da minha pessoa, né? Mas nem com isso perdi a vontade ou a motivação de correr atrás dos meus sonhos e desistir daquilo que um dia sonhei ser. A vida é feita assim, de altos e baixos, caídas e corridas. Então, eu ainda acho que o verdadeiro lutador nem é aquele que ganha uma batalha do nada, mas sim aquele que cai e volta a levantar novamente para poder lutar. E qual foi o momento em que percebeste que poderias perder a tua vida ou a tua liberdade? No momento que eu tive na condição de recluso, tive na condição de detido durante 7 anos. Eu não senti só que iria perder a minha vida, eu senti que eu perdi a minha vida. Porque praticamente eu não vivi de quase nada. Houve alguma noite em que pensaste que não podias voltar para casa? Já, muitas. Muitas noites que eu já pensei que não iria voltar para casa. A minha vivência na qual eu queria viver uma vida de liberdade. Queria fazer aquilo que me apetecesse, aquilo que me dá na boia. Os meus pais e os demais de casa contrariavam, porque não era uma conduta correta, mas sim assim persistia aí, na qual eu faria com que saía de casa e ficava para a rua sem querer voltar para casa, se foram imensas noites. Qual foi a maior dor que o mundo do crime te causou? A maior dor que o mundo do crime me causou? Posso dizer assim, tirando as pessoas que mais eu amava, que estavam do meu lado, acho que eu confiava tanto. E mesmo sendo assim, ela ainda não para de levar os que ainda me fazem parte da minha vida. Essa é a maior dor que eu tenho, em todos os tempos que o mundo do crime me causou. Já viste o medo nos olhos da tua mãe, do teu pai ou dos teus filhos por causa da vida que levavas? Sendo sincero e realista, não, porque eu até nem tive o privilégio de ver como é que são as coisas dos olhos da minha mãe. Eu cresci sem uma mãe, sem um pai. Cresci no meio dos meus tios, na qual foram me criando, que eu tenho como pai e mãe, e uma família. Da minha filha posso dizer que ainda assim não vejo a dor, né? Porque ela ainda é uma pequenininha, uma inocente. Ela ainda não sabe de nada. Mas com esse tempo, creio que ela vai ficar com uma lágrima nos olhos quando saber o que o pai dela foi. E isso também eu não me agrado, por isso que eu não quero que isso vá mais além
continue mais. Não, para mim é um basta, porque eu não quero que ela um dos dias fique triste pela vida que o pai decidiu um dos dias levar. O que aconteceu para decidires que era a hora de mudar? Epa, a idade vai avançando. E aí vem mais peso de consciência, porque ali saberás entre o bem e o mal. Todo mundo sabe disso. Eu comecei a pensar em deixar dessa vida desde o momento em que eu estava dentro de uma penitenciária do Calombo-Loca. Ali eu pensei que a minha vida parou, acabou de tudo, de uma vez, porque eu já não sentia mais prazer nem sequer de viver. Já não sentia. E ainda descobri que eu devo continuar porque eu descobri de um talento dentro de mim, mas esse talento foi descoberto dentro da cadeia, só que foi muito tarde. Então deu mais força para que eu possa continuar e ter um novo rumo, ser um novo homem para frente. Achas que toda gente merece uma segunda oportunidade? Eu ainda acho. Por quê? Ainda acho, como um ser humano ainda acho, porque há erros que vêm nas nossas vidas, é para que nós saibamos de verdade em que caminho nós estamos a seguir. Então com isso, nós, assim posso dizer, o sábio não espera errar para aprender. Ele vê o erro do outro e depois diz, eu não vou errar novamente para que eu possa aprender. Mas, agora, o esperto, ele erra uma vez para depois dizer, não vou voltar a fazer novamente. Aí é o esperto. Então, eu posso dizer assim, porque eu já errei, né, várias vezes. Já errei muitas das vezes. E espero não voltar a errar novamente. E que mensagem deixas aos jovens que acreditam que o crime é o único caminho? Deixo a mensagem de que a vida da delinquência não leva a lado nenhum. Só temos dois destinos com essa vida. Apesar que nós todos viemos no mundo para nascer, crescer e morrer, mas ninguém quer morrer de uma forma perversa, uma forma bárbara, cruel. Então digo que na vida do crime nós só temos dois caminhos, que é a morte ou a cadeia. E aí nós temos umas vantagens. E nas vantagens que nós temos, também temos desvantagens. Porque as vantagens, os prazeres só são de horas, minutos, não são de dias, não são uma felicidade eterna. Não é. Ali não é um caminho correto. É preferência para que tu vivas num bom caminho e com a felicidade interna do que ter uma felicidade instantânea e depois ser retirada e viveres triste para sempre na tua vida. Então aconselho aos demais que se engajam nessa vida. Peço-vos de todo o coração e hoje em dia como um novo homem para que vocês mudem. Porque ninguém ficará alegre, nenhum pai, nenhuma mãe ficará alegre vendo o seu filho ou a sua filha nesse caminho. Então, mudem mesmo. E no dia em que Deus te chamar, como gostarias que a tua história fosse lembrada? Gostaria que a minha história fosse lembrada de um modo muito feliz. Não pelos maus que eu já fiz, não. Pense sempre nas coisas boas que um dia já viram em mim as qualidades, para que também, onde quer que eu esteja descansado, sem saber e sabendo que não perturbei mais ninguém vive perturbado sabendo que eu estou na terra.